Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. E me coube hoje meditar na palavra de Deus no capítulo 2. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 14 a 16. Esta é uma palavra de instrução que Paulo, ele dirige aos irmãos lá na cidade de Filipos. E claro, tem um alcance não apenas para aquela igreja do primeiro século, mas inclusive para a igreja aqui, Gileade, aqui no José Walter. Em todos os tempos, em todos os lugares, essa carta tem sido ensinada, tem sido pregada. Acompanhe então a leitura do texto sagrado. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem ter me esforçado inutilmente. Amém. Glória a Deus. Queridos, diariamente, a minha rotina matinal é tomar o meu café da manhã acompanhado pelo noticiário da televisão. Já se tornou uma prática diária. Porém, depois de uns 15 a 20 minutos ouvindo os apresentadores, eu vejo que, na maioria das vezes, o cunho do noticiário sempre é uma tragédia, sempre é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. Tudo se mostra horrível, e às vezes até piorando cada vez mais. E aí eu percebo o quanto ler a Bíblia é necessário, pois só assim eu poderei obter uma perspectiva mais elevada da imutável vontade de Deus, e saber que tudo que está a acontecer no mundo, não está a acontecer ao acaso, à força da natureza, ou pelo poder do cosmo, mas existe uma mão toda poderosa no controle de todas as coisas, e a mão do nosso Deus. É por isso que mesmo vendo um cenário tão difícil, tão ruim, como o que nós estamos vivendo nos nossos dias, nós não devemos nos preocupar, nos inquietar a ponto de perdermos o nosso sono, de perdermos a perspectiva do amanhã. Se a única visão das coisas que nós tivéssemos hoje fossem as que nos são contadas pelos noticiários, quer seja na televisão, quer seja na internet, nós teríamos que concluir que estes são os dias mais terríveis da história da humanidade. E olha que nós já vivemos caos mundiais, 2 grandes guerras mundiais, nós já vivemos epidemias que ceifaram milhões de vidas, mas parece-me que à medida que a gente avança no tempo, e mais se aproxima da volta do Senhor Jesus, a gente vê que a sociedade está cada vez mais distante dos valores bíblicos. É inegável, não há dúvida de que nós vivemos em meio a uma geração corrompida e depravada. Mas quão desesperados seríamos se não tivéssemos a palavra segura de Deus sobre os tempos que vivemos. Se nós não tivéssemos a segurança das Escrituras, certamente isso iria consumir a nossa vida. E a minha conclusão ultimamente é que quanto mais comparo a ameaça de vivermos em meio a uma geração corrompida e depravada, quando eu comparo isso com as promessas imutáveis da palavra de Deus, mais eu percebo que nós vivemos em tempos de grandes oportunidades para o Evangelho. Parece um paradoxo. Como é que diante do caos que essa sociedade está mergulhada, uma sociedade secularista que não tem mais o temor de Deus, uma sociedade hedonista que só valoriza o prazer pelo prazer, uma sociedade cética, descrente, incrédula, como é que diante dessa realidade, isso também pode nos acenar com oportunidades? Queridos, muitas das coisas que as pessoas confiavam e muitos dos confortos sobre os quais construíam suas vidas, provavelmente serão abalados. Eu acredito que vocês, por exemplo, têm acompanhado aí o noticiário, essa questão de guerra tarifária entre Estados Unidos e diversas nações, inclusive o Brasil. E aqui, por exemplo, no Nordeste, no Ceará, nós estamos sofrendo isso. Alguns não estão sentindo tanto, mas acabarão por sentir, porque boa parte do pescado do Ceará
era exportado para os Estados Unidos e não pôde ser mais feito. A castanha de importação, o mel, tudo isso. São pessoas que talvez percam seu emprego. Essa realidade, queridos, é algo que infelizmente pode acontecer por uma questão de guerra tarifária, mas também como de uma epidemia, como nós vivemos há alguns anos atrás com a Covid, aonde tudo parou. Nós não estamos imunes dos problemas, nós não estamos blindados. Pelo fato de sermos crentes cristãos, isso não nos isenta das dificuldades e das provações. Eu sei, queridos, que nós precisamos olhar para o amanhã na perspectiva não do caos do mundo, mas da segurança que a palavra de Deus nos dá. Nós temos uma grande oportunidade, como povo de Deus, de nos destacarmos nesta geração corrompida e depravada, e de levar uma mensagem de esperança, que faça brilhar a luz em um mundo cada vez mais em trevas. Daí o nosso estudo nessa noite, ter como texto básico, essa carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 2, nos versículos 14 a 16. Pare e reflita, querido, sobre a situação de Paulo, quando escreveu esta carta. Paulo, ao escrever essa carta, ele não gozava de liberdade. Ele não estava, talvez, passando suas férias em algum local aprazível, uma praia, na serra. Paulo não estava entre os seus familiares, celebrando mais um ano de vida. Tudo isso é bom. Porém, quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso. Provavelmente em alguma masmorra da cidade de Roma, acorrentado pela causa de Cristo, como ele diz nessa mesma carta, no capítulo 1, verso 13. Além disso, Paulo considerava que havia uma possibilidade muito real de ser condenado à morte, em breve, por causa da fé. Paulo já contemplava o que o aguardava. Ele sabia que não ia viver muito mais tempo. A obra a qual Deus o confiara, ele havia cumprido. A batalha que ele foi chamado, ele tinha lutado. E a fé que havia sido despertada por Deus, ele havia guardado. Queridos, no entanto, mesmo em meio às circunstâncias tão terríveis pelas quais Paulo estava vivendo naquele momento, ele experimentou uma alegria duradoura no Senhor Jesus Cristo. É tanto que a carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, do júbilo, do gozo. Ele tinha uma confiança que a sua situação, quer de abandono, quer de sofrimento, quer de dor, estava sob o controle soberano de Deus. Mesmo diante de toda a luta, a adversidade, provação e perseguição, ele sabia que a sua vida estava debaixo da potente mão do Senhor. Ele tinha a serena certeza de que Deus traria o bem daquelas circunstâncias. Talvez para nós, diante de uma luta que estejamos passando, diante de uma provação que estejamos enfrentando, nós não vejamos como isso possa redundar em bem. Mas essa não era a perspectiva de Paulo. Paulo sabia que mesmo em meio a todo o sofrimento, Deus iria reverter aquela situação, não necessariamente a sua vida, mas para aqueles que necessitavam do seu testemunho. E de fato, Paulo pôde afirmar que Deus já o havia providenciado. Se você observar aí no capítulo 1, nos versos 12 a 14, diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, olha só, a prisão, o sofrimento, o abandono, a dor, tem antes servido para o progresso do Evangelho. Mas Paulo, você solto estaria pregando, estaria visitando as igrejas. Mas Paulo está dizendo que isso serviu para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Paulo tinha a missão de pregar até mesmo em Roma. Roma era o centro do império. Era ali aonde emanava todas as decisões políticas que atendiam todo o império romano. E Paulo ainda não tinha alcançado aquele propósito, até que ele ali foi levado em cadeias. E diz mais: e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor.
Ao invés dos irmãos ficarem amedrontados, meu Deus, o que será de nós? Paulo foi preso. Paulo, que era uma pessoa tão influente, tão querida, está em cadeias. E nós? Alguns poderiam pensar em procurar um refúgio, se esconder, sair com a sua família de Roma e ir para mais distante. Mas aí, Paulo está dizendo que por conta disso, a maioria, não foram todos, é bem verdade, mas a maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior amor, com maior determinação e destemor. Paulo, queridos, enfrentou provações da vida com alegria e confiança, expressas na mão providencial de Deus. E como resultado, a atitude fiel de Paulo foi usada por Deus para impactar e encorajar outros. Queridos, isso mostra que o seu testemunho, aonde Deus tem te colocado, tem um grande poder. Quer seja para o bem, quer seja para o mal. Porque imagina só você como crente no seu trabalho, viver dizendo palavrão. Você ser uma pessoa desonesta, que não honra os seus compromissos. Você ser uma pessoa que faz da mentira uma prática diária. Mas em contrapartida, há aqueles que dão por testemunho. Aqueles que são homens e mulheres corretos. Aonde quer que chegam, são reconhecidos como verdadeiros crentes. Homens da palavra, mulheres das escrituras. Paulo, nessa carta, estava incentivando os irmãos a fazerem o mesmo que ele. Veja aí no capítulo 1 ainda, nos versos 27 a 30. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, que apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrentam. Na nossa sociedade, aonde se proclama determinados princípios que vão contrários à Bíblia Sagrada, porque se você está em prova, se você está passando por luta, é pecado na sua vida. Se você está enfrentando uma dificuldade, isso é algo que o diabo botou contra você. Se você não consegue a vitória, se você não consegue enriquecer, é algo que está errado. Infelizmente, há muitos que hoje ainda fazem uso do púlpito para trazer esse tipo de ensinamento. Mas aí quando nós vemos aqui Paulo dizendo que foi dado privilégio para ele, mas não apenas para ele, mas para aqueles irmãos. Privilégio esse não apenas de crer, não apenas de ser um seguidor, não apenas de ser um discípulo de Cristo, mas também de sofrer por ele. Pastor, não dá para a gente ler só essa primeira parte de crer, sofrer eu não quero não. Jesus tem misericórdia, eu não quero sofrer, Jesus. Queridos, a mensagem do Evangelho chegou até nós, porque homens e mulheres creram, é verdade, mas também sofreram. Perderam o que tinham, às vezes até a própria vida, a família, para que a mensagem do Evangelho progredisse. Hoje, qualquer motivo é motivo de queixa e de discussão. É essa a mensagem que Paulo vai mostrar para nós. As pessoas deste mundo, queridos, estão nos observando. Seus vizinhos te observam. Teus colegas de escola, faculdade, de trabalho te observam. Elas nos ouvem proclamar as boas novas de Jesus. Às vezes até mesmo anseiam por ver que realmente cremos nas boas novas que pregamos, mas não apenas cremos, que nós vivemos essa palavra. Elas estarão nos observando, especialmente nos momentos difíceis que virão. Mesmo em meio às provações, elas verão as nossas reações. Será que diante da luta, aquele irmãozinho vai reagir do mesmo jeito quando está tudo bem? Ou será que ele vai começar a reclamar da sua situação? Essas pessoas estarão nos observando, nos ouvindo e tentando descobrir se o Jesus que pregamos realmente faz diferença em nossas vidas durante os tempos difíceis. E como nos mostra Filipenses capítulo 2, versos 14 a 16, a verdade do que proclamamos a eles sobre Jesus
será em parte comprovada por nossa atitude de gratidão e alegria no Senhor durante os momentos de provação. Promovemos, queridos, a causa do Evangelho neste mundo em trevas, e particularmente durante os dias difíceis, quando mantemos uma atitude de submissão grata a Deus em meio às provações. Se você quer realmente comprovar se você está promovendo o Evangelho, até mesmo quando as coisas não estão bem, basta ver se você está tendo uma atitude de submissão, de gratidão a Deus. Agora, eu queria analisar, nessa passagem que lemos do capítulo 2, versos 14 e 16, 3 instruções que Paulo nos dá nessa noite, que Paulo apresentou àqueles crentes lá em Filipos. A primeira instrução tem a ver com o que nós somos ordenados a fazer. O que é que Deus nos ordena a fazer nesse texto? E aí o versículo 14 diz: façam tudo sem queixas nem discussões. Por que será que Paulo, ele citou essa palavra, queixa e discussão? Às vezes a gente tem a ideia de que a igreja do passado era uma igreja perfeita. Porém, a realidade é bem diferente. Quando olhamos para a igreja de Corinto, a gente vê Paulo recriminando aqueles irmãos por conta de pecados grosseiros que estavam acontecendo no meio da igreja, e que a liderança, os pastores, estavam fazendo vista grossa, acobertando, encobrindo. E em Filipos, Paulo, ele fala acerca de queixa e de discussão, provavelmente porque esse tipo de situação estava acontecendo no meio da igreja. O fato de nós encontrarmos isso na palavra de Deus, dirigida àqueles crentes, nos diz que a igreja não está imune ao pecado do descontentamento. A igreja, quer seja lá de Filipos, quer seja a igreja aqui do José Walter, não está isenta de estar descontente. E quando eu falo de igreja, eu não estou me referindo à instituição, às paredes. Eu estou me referindo às pessoas que formam a igreja. Paulo, ele não entra em detalhes sobre o que eram as queixas ou as discussões daqueles irmãos lá de Filipos. Mas ele deixa bem claro que eles não deveriam fazer isso. Aquela atitude de murmuração, de reclamação, de queixa, de briga, de discussão, teria que ser tirada. Será que isso se aplica a nós? Com certeza. A importância, queridos, disso está nas Escrituras para nós. É porque, na verdade, as queixas e as discussões também são práticas da igreja nos nossos dias. No versículo que lemos diz: façam tudo sem queixas nem discussões. E aqui algumas palavras saltam aos nossos olhos. A primeira delas é o verbo fazer. Façam. E aqui é colocado na forma de uma ação no presente. Paulo está dizendo: olha, vocês façam. Não é algo para você fazer depois. É algo para ser praticado, vivido de imediato e sempre. Não é quando as coisas melhorarem. Não é quando a sua saúde estiver boa. Não é quando o dinheiro estiver na sua conta. É você fazer isso sempre, de imediato. Em outras palavras, Paulo está nos dando um mandamento que deve ser nossa prática constante e habitual como cristãos. Constantemente devemos fazer tudo sem queixas nem discussões. A outra palavra que nos é mostrada aqui é a palavra tudo. Façam tudo. Expressando, queridos, a amplitude da aplicação do mandamento. Ou seja, não teria um alcance apenas para algumas situações, mas para todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos primar em obedecer essa ordem, não apenas quando estamos na igreja, não apenas quando as coisas nos são favoráveis, mas em todas as circunstâncias. Não há margem para dúvidas nestas palavras. Paulo não diz: façam muitas coisas sem queixas nem discussões. Ele também não diz: façam a maioria das coisas sem queixas e discussões. E ele não diz: raramente se queixem ou discutam. Não, Paulo diz: façam tudo sem queixa e nem discussões. Esta, queridos, é uma exigência bastante alta, porque, francamente, nós vivemos num mundo cheio de reclamações. Meu Deus! Se somos solteiros, reclamamos: mãezinha, tem verdura no feijão. Meu Deus, como eu não gostava de cheiro verde no feijão, até hoje.
mas a mãezinha gostava de botar. Aí a gente casa. Minha filha, aquela camisa que eu ia usar hoje, não está lavada. Queridos, a gente sempre tem um motivo para reclamar. Ah, pastor, eu queria tanto que os balões do Dia dos Pais fossem verdes com laranja. As cores da Gilead foram azul claro com azul escuro. Ficou parecido com o time de futebol. Queridos, a gente sempre tem algo para reclamar. É fácil encontrar defeitos. Mas a outra palavra é queixa, que significa basicamente murmurar, resmungar. Quando alguém precisa fazer algo que não quer, muitas vezes vai se queixando. Gomes, vai ali no mercado, Gomes, comprar uma lata de óleo. Ô, minha filha, tem óleo de carro aí, usa ele mesmo. Queixar-se é reclamar, é um pecado. Mas infelizmente nós estamos nos acostumando tanto que mal notamos esse pecado. E Satanás quer que pensemos que reclamar é um pecado inofensivo. Ou até mesmo que nem pecado é. Todo mundo reclama, pastor. A outra palavra é discussão. E que poderia ser visto como algo bom. Quando nós, por exemplo, discutimos sobre um tema. Vamos ter a festa do Congresso da Família. E aí a gente começa a discutir qual seria o tema do Congresso. Maravilha. Mas, queridos, no caso da citação bíblica, não se refere a um ato positivo e construtivo de dialogar. Em vez disso, discussão aqui se refere a contender, a disputar, a brigar. Às vezes a gente perde o controle num relacionamento conjugal, começa uma conversa inofensiva e daqui a pouco está uma discussão. E se não for a misericórdia e a graça de Deus, meu Deus, onde é que vai parar isso? Quando penso, queridos, neste mandamento de Paulo, a minha mente volta aos tempos do Antigo Testamento. E ao povo de Israel enquanto vagava pelo deserto. Eles nos dão, infelizmente, um exemplo do que não fazer. Deus misericordiosamente lhes mostrara a sua glória e o seu poder. Ele os havia libertado da escravidão do Egito. Ele os estava conduzindo para a terra da promessa, uma terra que mana leite e mel. Eles viram Deus demonstrar todo o seu poder sobre o exército do Egito, ao fechar as águas do Mar Vermelho. No entanto, foi apenas alguns dias depois da sua jornada para a terra de Canaã, que as reclamações e as disputas começaram. Eles reclamaram contra Moisés porque estavam com sede, lá em Êxodo capítulo 15, versos 22 a 24. Pouco tempo depois, reclamaram porque estavam com fome. Êxodo capítulo 16, verso 3. Logo, reclamaram com Moisés porque estavam com sede novamente. Êxodo 17, 1 a 3. Mais tarde, reclamaram novamente porque o maná não era tão bom quanto a comida que comiam no Egito. Números 11, 4 a 6. Quando chegaram em Canaã, reclamaram porque havia gigantes. Quando lhes foi negada a oportunidade de entrar na terra prometida, por medo dos gigantes, reclamaram contra a liderança de Moisés e Arão. E quando a terra se abriu e engoliu aqueles que se rebelaram em sua queixa, o povo reclamou ainda mais, dizendo que tinham sido Moisés e Arão os que a haviam matado. Queridos, o exemplo de Israel é um exemplo que nós precisamos estar atentos, não para seguir, mas para evitar. Por tudo o que o povo de Israel sabia sobre o poder de Deus, e depois de toda a bondade e misericórdia que Deus havia lhes demonstrado, essa constante murmuração, reclamação, era um pecado muito perverso para eles. Em contrapartida, Deus estava demonstrando grande bondade para com eles por meio das mesmas coisas que eles reclamavam. Senhor, estamos sem carne. O Senhor manda as codornizes. Comeram que saía pela boca. Daqui a pouco está reclamando de outra coisa. Reclamação, a falta de um sentimento de gratidão. Deus exerce então o seu poder soberano para trazer o bem, mas também para julgar. E se você pensar bem, perceberá que nós que estamos em Cristo hoje, nós conhecemos ainda mais da bondade e do poder do Todo-Poderoso, porque nós temos as Escrituras. Aqueles homens do passado estavam vivendo aquele tempo, construindo aquela história, e hoje nós temos tudo isso ao nosso conhecimento. E quantas vezes nós não agimos do mesmo jeito? Reclamando, murmurando, agindo pior do que os hebreus. Queridos, nós temos uma revelação muito clara de Deus, mais do que o próprio povo do passado, e portanto, é um ato de infidelidade ainda maior
nós, crentes do século 21, nós, da Igreja Cristã Gilead do José Walter, vivermos reclamando e murmurando. Daí a força e urgência desse mandamento. Façam tudo sem queixas nem discussões. Agora observe a segunda instrução de Paulo. A primeira, vocês lembram que Paulo, ele fala sobre o que nós somos ordenados a fazer. Fazer tudo sem queixa e discussões. Na segunda instrução, Paulo, ele vai dizer para o que nós somos ordenados a fazer isso. Veja aí o versículo 15 e o início do versículo 16. Vocês são ordenados a fazer tudo sem queixa e sem discussão, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Nesse versículo, queridos, o apóstolo Paulo apresenta 3 propósitos da sua ordem. O primeiro propósito é um propósito moral. Paulo diz que devemos fazer todas as coisas sem queixas ou discussões, para que nos tornemos puros e irrepreensíveis. Aqui há um propósito moral. A palavra puro significa sem defeito, que não tem mistura ou impurezas. Paulo sabia que nós éramos pecadores. Ele sabia que ele era um pecador. Mas quando ele fala aqui de pureza, ele está falando de que nós não devemos cogitar com as coisas do mundo, que nós não devemos buscar aquilo que entristece o coração de Deus, o pecado. É por isso que ele fala de pureza. Mas não apenas de pureza como alvo, como busca diária, mas também sermos irrepreensíveis. E a palavra irrepreensível quer dizer correto, excelente, exemplar, impecável, inatacável, incensurável, uma pessoa louvável. Juntas, essas duas palavras, puro e irrepreensível, sugerem o ato de viver de uma maneira consistente com a nossa profissão de fé, na qual nenhuma falha possa ser encontrada. Pastor, mas quantas falhas eu tenho? É verdade, eu também. Mas nós não nos damos por satisfeitos com o pecado, nós não nos damos satisfeitos com a iniquidade, nós buscamos a reconciliação com Deus. Esse é o propósito, é olhar para mim mesmo e ver que sou pecador, mas eu tenho um Deus amoroso e misericordioso, que se agrada de um coração quebrantado e contrito, e que se volta a Ele. Não permanece endurecido, rebelde, altivo, mas se humilha na presença do Todo-Poderoso. Isso é pureza, isso é irrepreensibilidade. A Bíblia nos ensina lá em Romanos capítulo 8, verso 28, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, de acordo com o seu propósito. No entanto, queridos, quando nós entramos em tempos difíceis, quando nós passamos por provações com uma atitude de queixa, de discussão, basicamente nós estamos dizendo ao mundo que não acreditamos realmente que Deus age em todas as coisas. Se nós passamos a murmurar diante das aflições, diante das lutas, a gente está dizendo para o mundo, está dando um recado para as pessoas aí fora que não são crentes, que nós até vamos para a igreja, que lemos a Bíblia, cantamos, fazemos parte do coral, até subimos para pregar, mas na realidade, nós estamos rebeldes contra o Senhor. Nós estamos negando o que professamos e acabamos comunicando aos descrentes que nada temos mais a nosso favor em Cristo do que eles. São iguais a nós, só não estão na igreja, mas têm a mesma atitude. Basicamente, queridos, nós negamos a nossa fé quando nos queixamos e discutimos. Daí Paulo nos ordenar a fazer todas as coisas sem queixa ou discussão, para que nos tornemos puros e irrepreensíveis. Mas há um segundo propósito. Paulo nos dá um propósito teológico. Nós vimos que Paulo nos falou de um propósito moral, pureza e irrepreensibilidade. Mas também Paulo dá-nos um propósito teológico para este mandamento. Tem a ver como nos comportamos de uma maneira consistente com o que a palavra de Deus diz que somos. Paulo prossegue dizendo que devemos fazer todas as coisas sem nos queixar ou discutir, para que possamos nos tornar filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Paulo não está dizendo que se aprendermos a fazer todas as coisas sem queixas ou reclamação, eventualmente nos tornaremos filhos de Deus. Na verdade, queridos, nós nunca conseguiremos nos tornar filhos de Deus pelo nosso próprio mérito. Em vez disso, a Bíblia nos ensina que nós já somos
filho do Pai Celestial pela graça, por meio da fé em seu Filho Jesus. É isso que nós lemos no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E isso acontece por meio da fé. É dom gratuito de Deus. Não merecíamos. Outrora éramos chamados filho do diabo, filho do pai da mentira. Mas agora, queridos, nós temos um título que é maior do que qualquer título humano, superior ao título de reis, príncipes, presidentes, primeiros ministros. Nós somos filhos do Deus vivo. Vejam, queridos, como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, diz também João na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 1. Mas, queridos, o que ainda não somos é filhos de Deus inculpáveis. Somos sim filhos de Deus, mas não somos filhos de Deus inculpáveis. Ainda precisamos crescer diariamente para nos tornarmos, na prática, irrepreensíveis. Ao aceitarmos a Cristo, nós fomos justificados, fomos declarados justos. Porém, enquanto aqui estivermos, estamos também no processo de salvação, que é chamado na teologia de santificação. A cada momento eu estou mortificando a minha carne. A cada momento eu estou me aproximando da estatura do varão perfeito. Pelo menos é esse o propósito. É não sermos nanicos espirituais, bebedores de leite, mas podermos ser homens e mulheres que dependam de Deus sempre, mas que cresçam na sua presença. E haverá um dia que quando fecharmos os nossos olhos, ou Jesus buscar a nós com a trombeta, aí receberemos um corpo glorificado. E que na teologia fala o fecho da nossa salvação, que é a glorificação. Justificação, santificação, glorificação. O que nós não somos ainda aqui é filhos de Deus inculpáveis. Ainda precisamos crescer, queridos. E o sentido é de alguém inocente. Ainda precisamos permitir que Deus nos molde, nos forme, nos amadureça cada vez mais a imagem do seu Filho. Mesmo que já tenhamos sido adotados plenamente na família de Deus. E você precisa entender que você já foi adotado. Porém, o fato da sua adoção, da minha adoção, isso não legitima uma vida irresponsável, leviana, descomprometida. Precisamos entender que cada dia dedicarmos-nos mais e mais ao Senhor. Precisamos entender que estamos no meio de uma geração corrompida e depravada. Nós não fomos tirados do mundo, mas guardados do mal. Essa foi a oração de Jesus pelos seus discípulos. Essa é a oração de Jesus para a sua igreja. Ele está intercedendo por você, para que não venha a cair em tentação. Não estamos blindados. Diariamente precisamos mortificar a carne e estar atentos à voz do Espírito. E isso, queridos, não apenas em situações agradáveis, mas, como lemos nessa passagem, no meio de uma geração corrompida e depravada. E infelizmente, às vezes, essa geração corrompida e depravada influencia a nossa vida e nos tira da comunhão com Deus. Essa geração corrompida e depravada, queridos, é uma descrição do mundo em que vivemos hoje. O diabo odeia a Deus e por isso ele tentou pegar tudo o que Deus criou, que Deus disse que era bom, e o diabo então o distorce, o transforma em algo corrompido e depravado. Alguém disse que o diabo não cria nada, ele apenas pega as coisas boas que Deus criou e as corrompe e deprava, transformando-as em algo que Deus nunca pretendeu que fossem. Mas há solução para essa geração corrompida e depravada. E a solução é o perdão do Senhor Jesus para qualquer pecado. Lá na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que grande promessa, queridos. Toda injustiça. Há perdão para a imoralidade. Há perdão para o adultério. Há perdão para a homossexualidade. Há perdão para o aborto. Há perdão para toda perversão, desde que haja arrependimento.
O fato de nós termos carteirinha de igreja, anos sentado no banco de uma igreja, isso não tem poder nenhum sobre a eternidade. O que faz toda a diferença é o arrependimento, é a reconciliação com o Senhor. A primeira parte de 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados. Para que haja perdão, você deve primeiro admitir o que fez, e aquilo que você fez, que é pecado, que é errado, e pedir perdão. O problema, queridos, com muitos em nossa geração hoje, é que eles não acham que há algo errado com o que estão fazendo. Eles acreditam que essas distorções de Satanás são boas, corretas, todo mundo faz. Sou só mais um, pastor, não sou de ferro. Eles acreditam, queridos, eles querem que você concorde com o que eles estão fazendo e celebre o que eles estão fazendo. E se você não concordar, eles alegam que você os odeia e que você é um intolerante. Isso é muito intolerante. Isso é um crente quadrado. Queridos, isso é absolutamente falso. É mais uma distorção do diabo. Nós não somos intolerantes, nós não odiamos ninguém. Acontece que como povo de Deus, nós acreditamos na palavra de Deus, que tem sido a base da moralidade em nosso mundo pelos últimos 2000 anos, e não vamos descartá-la levianamente para celebrar perversões do plano de Deus. Essas perversões são a marca dessa geração corrompida e depravada em que vivemos hoje. O que eu estou compartilhando nessa noite nada mais é do que o ensinamento claro e simples da palavra de Deus, que não mudou desde o princípio do mundo. Ela foi sim distorcida pelo diabo, que odeia tudo que Deus criou e que quer arruinar, perverter e destruir cada vida humana que puder. Daí a necessidade de sermos filhos de Deus inculpáveis. Assim, o inimigo não terá por que nos acusar. Nós precisamos continuar buscando este alvo. E é por isso que devemos ter o hábito de fazer todas as coisas sem queixa ou discussão. Quando nós reclamamos e murmuramos contra as coisas que Deus nos traz, estamos agindo de forma contrária à nossa elevada posição em Cristo. Mas há um terceiro propósito. Paulo nos dá também, além de um propósito moral, além de um propósito teológico, Paulo nos dá um propósito evangelístico para este mandamento. Devemos fazer todas as coisas sem queixa ou discussão, para que possamos brilhar no meio de uma geração corrompida e depravada, como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra de Deus. Queridos, a palavra brilhar como estrelas não significa que nós somos a fonte de luz. Nós não temos luz própria. A nossa luz é Jesus. Nós somos portadores da luz de Cristo na nossa vida. Ele veio a este mundo como a luz dos homens, está dito lá em João capítulo 1, verso 4. Mas agora que Ele deixou este mundo e retornou ao Pai, Ele nos deu o privilégio de sermos portadores da luz de Cristo. E o que é que nós temos feito com essa luz? Colocado debaixo do alqueire, encoberto, fechadinho, para ninguém ver. Pastor, lá no trabalho, eu sou um agente secreto de Jesus. Está querendo matar quem, meu irmão? Você não foi chamado para ser 007 de Jesus. Você foi chamado para ser um embaixador de Cristo. Para proclamar as verdades do Evangelho através da sua vida, do seu testemunho, da sua pregação. Devemos nos colocar, queridos, no meio desta geração corrompida e depravada, brilhando como estrelas no universo, como luzes em um mundo escuro, iluminando o caminho até Jesus. Não é iluminando até nós. Eita Deus, oh glória, poder em pessoa, dom de cura, profecia, revelação. Procure o apóstolo. Queridos, nós não somos nada. Nós apenas indicamos o caminho para Ele. É dele a glória, é dele o louvor, a Ele toda a adoração. É para Ele. Ouça o que Mateus
no capítulo 5, versos 14 e 16 diz: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Não é glorificar o pastor, não é glorificar a denominação tal, não, é glorificar a Deus através da sua vida, através desse ministério, através de tudo aquilo que nós fizermos, quer seja lá em Tururu, quer seja aqui em Fortaleza, quer seja lá no Eusébio, aonde Deus nos colocar para fazer a obra de Deus. Brilhar como estrelas no universo tem também o sentido de expor, transmitir a palavra da vida às pessoas. No entanto, queridos, quando nós nos queixamos e discutimos, quando resmungamos e murmuramos contra Deus, quando contendemos e reclamamos com Ele sobre as provações que surgem em nosso caminho, ou sobre as pessoas difíceis que Ele colocou em nossos relacionamentos, ou até mesmo diante dos desafios que Ele permite que entrem em nossas vidas para o nosso bem e para a glória dEle. Quando nós reclamamos, murmuramos, discutimos, nós esquecemos o nosso propósito privilegiado. Esquecemos nosso papel divinamente designado como suas luzes. Ainda, mesmo diante da murmuração, da reclamação, nós continuamos sendo luz. Mesmo quando resmungamos. Mas quando fazemos isso, queridos, permitimos que a luz em nós se torne obscurecida à vista daqueles que mais precisam vê-la. Às vezes, alguém da nossa família que precisa tanto de Jesus, mas o nosso mau testemunho, meu Deus, faz com que ela se afaste do Evangelho. Pode ser que aquilo lá no meu trabalho que eu esteja realizando, eu esteja buscando apenas destaque, aparecer. É por isso que Paulo diz que devemos reter firmemente a palavra da vida. Ou seja, devemos nos agarrar, apegar firmemente às Escrituras. Quanto mais nos apegarmos fielmente, Deus é fiel à sua palavra. E Ele a faz cumprir nas nossas vidas. E menos seremos propensos a reclamar e lutar contra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para conosco. A mensagem do Evangelho de Jesus, queridos, recebe o título de A Palavra da Vida. A mensagem é em si viva. A mensagem que nós pregamos é viva, como lemos lá em Hebreus capítulo 4, verso 12. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. A mensagem é também palavra da vida, porque aponta para Jesus, que Ele mesmo é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mensagem é a palavra da vida, porque nos mostra o caminho para a vida eterna. Como lá em João 6,68 diz: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E finalmente a mensagem é a palavra da vida, porque nos ensina como viver o tipo de vida que agrada a Deus, não a vida que agrada a nossa carne. É por isso que lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Meu Deus, corrigir não, Senhor, faz vista grossa, não. Para a correção, para a justiça, a injustiça na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo diz, queridos, que embora procuremos fazer todas as coisas sem nos queixar ou discutir, também devemos fazer tudo retendo esta palavra. Hoje, em nosso crescimento em Cristo, em nossa posição em Cristo, ou em nosso propósito em Cristo, nós vemos que isso tudo está sendo prejudicado, quando permitimos que queixas e discussões caracterizem nossas vidas. Nós vimos o que fazer, nós vimos o que e para que somos ordenados a fazer. Agora, eu quero concluir com a terceira instrução. Qual será o resultado disso? No final do versículo 16, Paulo incentiva os crentes filipenses a fazer tudo isso, para que no dia de Cristo, eu, Paulo, me orgulharei de não ter corrido, nem ter me esforçado inutilmente. Amados, se aqueles irmãos destinatários da carta de Paulo, em primeiro lugar, porque também nós somos destinatários dessa carta, eles crescessem fielmente no hábito de fazer todas as coisas sem se queixar ou discutir, se eles assim se mostrassem puros e irrepreensíveis, se eles fossem filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, então, entre a qual brilham como estrelas no universo, se eles fossem cuidadosos ao mesmo tempo em reter firme a palavra da vida,
então a obra de Paulo no Evangelho não seria vã. É como você olhar e ver o fruto do seu penoso trabalho. A obra, queridos, da proclamação do Evangelho, iniciada por Paulo, se expandiria para além de si mesmo, por meio dos crentes filipenses. Foi isso que aconteceu enquanto Paulo estava na prisão. Outras pessoas descrentes foram alcançadas não mais pela mensagem de Paulo. Paulo estava preso, estava sozinho, mas porque aqueles crentes se despertaram, se motivaram para pregar. A realidade de Paulo foi um momento difícil, foi um momento crucial para a igreja. Muitos pensavam que assim o Evangelho seria extinto, iria acabar. Mas aí o que a gente vê é uma explosão da pregação do Evangelho. Quando Paulo estivesse diante de Deus no dia de Cristo, ele teria motivo para a grande alegria. Ele veria não apenas os próprios filipenses recebendo a honra do Senhor e o ouvindo dizer, muito bom, servo fiel. Mas também ele veria outros, inclusive você e eu, que fomos alcançados também por esse Evangelho. E um dia, queridos, você terá a alegria, o prazer também, de ver vidas para quem você testemunhou, para quem você pregou, vidas que você alcançou para o Senhor Jesus. E que grande honra será isso, queridos, esse grande reencontro na glória. Meus irmãos, o mandamento de fazer todas as coisas sem queixas nem discussões, não é importante apenas porque nos torna pessoas mais agradáveis. É importante porque ajuda e promove grandemente a causa do Evangelho em todos ao nosso redor. Você faz a diferença, ou pelo menos deve fazer, aonde você se encontra. Quer no seu lar, quer nos locais de trabalho, de escola, quer na vizinhança, quer entre amigos e familiares. Aonde você chega, aquele ambiente muda. Isso sempre deveria ser verdade, mesmo em meio a uma geração corrompida e depravada. Isso pode parecer ameaçador, contudo, na realidade, é uma grande oportunidade para nós. Isso não deve nos intimidar, isso não deve nos amedrontar. Precisamos encarar isso como uma oportunidade, um privilégio que Deus nos dá para levar a sua palavra. Eu sou grato por Paulo ter expressado esse mandamento de maneira como fez, pois teve uma aplicação direta para os crentes lá em Filipos, mas também tem uma aplicação para as nossas vidas em pleno 2025. Devemos praticar o hábito de fazer todas as coisas sem nos queixar ou discutir. Como seguidores de Cristo, como filhos de Deus, devemos ter o desejo dele. E acredito que a maioria de nós tenha o desejo de ser obedientes a Deus e à sua palavra. Eu sei que a maioria persegue isso, mas lutamos, pecamos, confessamos nossos pecados, às vezes até mesmo repetidamente. Ah, Senhor, me perdoa, errei de novo. Pode ser que você tenha a impressão de dar 2 passos para frente e 1 para trás. Talvez você olhe para a sua vida cristã e diga, pastor, a coisa não está muito boa. Precisamos entender, queridos, que viver uma vida que agrade a Deus é um processo constante. Não é algo que a gente faz apenas nos finais de semana, nos dias de culto. Isso precisa acontecer diariamente, em todos os momentos da nossa vida. Ninguém chega lá da noite para o dia. É uma jornada longa e lenta que devemos viver pela fé em Deus. É Deus que está realizando a sua obra em nós, para desejarmos assim realizar a sua boa vontade. E eu quero encerrar esse estudo, queridos, com um conselho. Um conselho que primeiramente eu dei a mim mesmo antes de trazer para a sua vida. Nós podemos sim desenvolver o hábito de obedecer a esse mandamento? Será que é possível a gente cumprir esse mandamento? De fazer todas as coisas sem murmuração, sem reclamação? Acredito, queridos, que a melhor maneira de neutralizarmos essa tendência pecaminosa de nos queixar e discutir é substituí-la por outro hábito. Talvez você, ao longo da sua história, da sua vida, você tenha se habituado a ser uma pessoa que vive reclamando, que vive murmurando, que vive resmungando, que vive brigando, que vive discutindo. Mas chegou a hora, chegou o momento de você substituir esse mau hábito por um bom hábito. Devemos, amados, cultivar o hábito de uma sincera gratidão a Deus em todas as coisas. Lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 20,
Paulo diz: devemos dar graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando circunstâncias e tempos difíceis surgirem em seu caminho, e você responder agradecendo ao Senhor, apesar das circunstâncias, você descobrirá que não pode ao mesmo tempo se queixar, murmurar ou discutir com Deus ou sobre os seus problemas. Isso é impossível. Um ato dissipa o outro. Ou você tem um coração grato, ou você tem um coração murmurador. Ou você tem a gratidão na sua boca, ou você tem a reclamação diária. Porque Deus, o Todo-Poderoso, o Todo-Amoroso, Ele é o nosso Pai. Por meio de Jesus Cristo temos o maior motivo dentre todos para lhe agradecer constantemente, porque nos foi dada a salvação sem merecermos. As doenças nos alcançarão. A velhice vai chegar. As provações vão acontecer. Mas apesar de tudo isso, queridos, nós devemos ser gratos a Deus, porque Ele nos deu o maior de todos os privilégios, de sermos feitos filhos de Deus.